Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre maturidade. E eu já quero fazer uma analogia aqui em relação a um fruto, né? Vamos pensar numa maçã. Uma maçã que está madura é uma maçã que já passou por um processo. Essa maçã, ela foi plantada em algum momento, ela foi regada em algum momento, ela cresceu, ela deu flores, ela deu frutos e esses frutos amadureceram para servir o seu propósito. Qual que é o propósito de uma maçã? Alimentar seres vivos. A mesma coisa acontece conosco. Nós precisamos passar por um processo para atingir um certo grau de maturidade e para aí sim a gente conseguir viver o nosso propósito. E eu trago esse vídeo porque tem muita gente esperando algumas promessas se cumprir. Eu sei que tem muita gente esperando o seu propósito chegar para ser desbloqueado, para ser acessado. E você pode estar pensando até que Deus se esqueceu de você ou que ele não tem essa vontade para você. E talvez ele esteja dizendo: espera um pouco, eu preciso que você passe por esse processo, eu preciso que você amadureça para aí sim eu te entregar o que eu tenho para você. E é bastante interessante porque eu tenho um irmão de 2 anos e toda vez, né, que o meu irmão chega perto de pegar meu celular, a mãe dele já fala assim: ó, o Ravi vai pegar o celular, cuidado, né? E por que isso, gente? Porque uma criança de 2 anos, ela ainda não tem maturidade para utilizar um celular. Ela não sabe nem muito bem para que serve. Ela pode acabar deixando cair, ela pode acabar quebrando um celular. Então, talvez Deus não esteja ainda te entregando aquilo que você tanto almeja, aquilo que você sente que é para você, porque você não amadureceu, porque você não está preparado para receber. Ainda existem algumas áreas da sua vida em que você precisa olhar com atenção, em que você precisa despertar-se para a maturidade desse lugar. Então, hoje a gente vai conversar sobre duas características, dois padrões que nós encontramos em pessoas maduras, e eu espero que isso te ajude a também se despertar para a maturidade. Em primeiro lugar, pessoas maduras, elas são autorresponsáveis. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente conversa, que todo mundo, menos ela, é culpada pelos seus próprios fracassos e pelas suas próprias fraquezas? Então a culpa é do governo, a culpa é dos pais que não trabalharam o suficiente, que não deram oportunidade, a culpa é da maternidade, enfim, ela está sempre se justificando para as outras pessoas. E uma notícia muito ruim que eu tenho para você é que absolutamente ninguém se importa com as suas justificativas. As pessoas, elas só enxergam o seu fruto. Então não adianta você perder todo o tempo da sua vida se justificando demais para os outros. Se eu fosse você, eu investiria esse tempo e essa energia buscando estratégias, ajuda para você se desenvolver também. O Jordan Peterson, nesse livro 12 Regras para a Vida, ele vai falar o seguinte: faça aquilo que é significativo e não aquilo que é conveniente. E ele começa o livro dizendo o seguinte: a vida é sofrimento. E basicamente a vida é sofrimento. Só que a gente vai precisar escolher quais batalhas que nós queremos travar. Todos os dias na minha agenda eu escrevo uma série de tarefas que eu preciso desempenhar. E se eu olhar aquelas tarefas simplesmente como funções, eu vou acabar agindo por conveniência e não vou desempenhar elas. Se eu pensar de uma forma lógica, é muito melhor ficar deitada no meu sofá do que levantar e treinar. Só que a vida é muito vazia para as pessoas que agem por pura conveniência. Existe significado em cada uma das tarefas que eu desempenho diariamente. Eu não sei vocês, mas eu sei exatamente onde eu quero estar daqui a 5 anos. E são essas tarefas que me direcionam para esse lugar. Cada tarefa específica para uma área da minha vida. Então, escolha o seu sofrimento. É o sofrimento de ficar 1 hora na academia, ou é o sofrimento de se sentir frustrada, de olhar no espelho e não se gostar, de subir um lance de escada e sentir falta de ar? Existe sofrimento, às vezes você está cansada e não quer preparar uma refeição para receber a sua família, mas existe sofrimento de uma família totalmente desconectada, de estar sempre com a sua casa vazia. Então, maturidade é você travar suas batalhas, escolher qual tipo de sofrimento você quer se expor. Eu sempre opto por aquele sofrimento que traz significado para a minha vida. Às vezes nós estamos orando para ter uma casa própria, por exemplo, quando a gente não tem a mínima fidelidade para limpar e gerenciar a casa de aluguel que você mora hoje.
Jesus sempre pediu: seja fiel sobre o pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Uma pessoa madura, ela não se preocupa com as circunstâncias, ela se preocupa com a execução apesar das circunstâncias. Se hoje eu tenho uma casa de aluguel, eu vou fazer de tudo para que essa seja a melhor casa possível de aluguel, enquanto eu estou trabalhando para ter a minha casa própria. Porque pessoas que têm fidelidade no pouco, é questão de tempo para que Deus te coloque em lugares maiores. Então pare de reclamar dos seus recursos e comece a executar com aquilo que você tem. A gente sabe muito bem das desigualdades desse mundo, a gente não está entrando nesse mérito. Vão ter pessoas que vão fazer nas mesmas condições que você. Então joga essa responsabilidade no seu peito, assume essa responsabilidade. E eu tenho certeza que isso vai trazer frutos para você, que isso vai te amadurecer enquanto pessoa. E a segunda e última característica é entender quais são as suas prioridades. É claro que é muito importante limpar a sua casa, mas que tipo de tarefas você desempenha no seu dia para o seu próprio desenvolvimento pessoal? O que eu sempre faço questão no meu dia é que a Ana que dormiu à noite ela é um pouquinho melhor do que a Ana que acordou. Acho muito válido sim que você limpe a sua casa, mas eu jamais utilizaria a melhor energia do meu dia para fazer isso. Com o processo de autoconhecimento, eu entendi que eu sou uma pessoa muito produtiva de manhã. Essas são as minhas horas douradas. Então, de manhã é o momento que eu utilizo para cuidar de mim mesma, para direcionar energia para todas as áreas da minha vida que eu desejo me desenvolver. É de manhã que eu vou treinar, é de manhã que eu oro, é de manhã que eu estudo. E à tarde, que eu estou um pouquinho mais letárgica, eu coloco esse tipo de atividade. É onde eu faço, de 30 a 40 minutos por dia o gerenciamento da minha casa. O que passou desse tempo vai ficar para o dia seguinte, porque eu entendo a importância das minhas prioridades. Eu sei o que é prioridade para mim. Estou falando que você tem que negligenciar a sua casa, com certeza eu não estou dizendo isso. Mas a sua prioridade devem ser as tarefas que te fazem evoluir como pessoa. Senão você sempre vai ser uma pessoa ocupada, mas nunca vai conseguir produzir nada, nunca vai conseguir mudar os seus resultados. Então, o meu convite para você é que você olhe com consciência para todas as áreas da sua vida hoje e entenda quais dessas áreas você ainda precisa se despertar para a maturidade. Quais dessas áreas precisam ser aprimoradas para que você tenha acesso às promessas que Deus sonhou para sua vida. Não engane a si mesmo. Você sabe exatamente os lugares que você precisa estar e principalmente os lugares que você precisa se retirar. Quais são os ambientes e as companhias que não agregam mais valor para você? Quais são os ambientes e as companhias que sugam a sua autenticidade, que te afastam da sua melhor versão? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade.